Para nós é sempre motivo de grande alegria aqui estar para falar sobre as coisas de Deus e do doce e meigo Jesus de Nazaré. E pedimos à espiritualidade amiga aqui presente que nos auxilie nesta tarefa. O tema, como sabemos, é atitude cristã. E esse é um tema que é sempre bom a gente ter em mente, porque depois de mais de 2000 anos de cristianismo na Terra, muitas vezes parece que a realidade lá fora desmente as palavras que saem de nossas bocas quando nos dizemos. Então, nós vamos começar vendo o que significa atitude. Isso, aí está. Então, buscamos no dicionário significado e atitude. Entre outros, fugiu a palavra agora. Mas quer dizer maneira de portar-se, de agir ou de reagir em função de uma disposição interna. Comportamento, conduta ou procedimento. Entre outros sinônimos que o dicionário traz. E na pergunta 625, Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia modelo? Resposta: Jesus. Vede Jesus. Então, a atitude cristã nada mais é do que portar-se, agir ou reagir conforme os ensinamentos do Cristo. Até aí, naturalmente, nenhuma novidade. E tenho certeza que todos que estamos aqui congregados nessa noite somos cristãos, por isso aqui estamos. Somos mais, somos espíritas cristãos, que é, na verdade, a mesma coisa. E nós ficamos sempre muito alegres, porque no caminho de minha casa até aqui, nós passamos por vários templos cristãos. E estavam cheios, com bastante gente. Foram pelo menos uns 4, sabe? E isso nos enche de alegria, porque essa busca pelo conhecimento da verdade trazida no Evangelho de Jesus Cristo, ela ainda é muito atual. Todos nós sabemos que já tivemos aqui várias encarnações, esta não é a primeira e não será a última, e nessas várias encarnações nós também, muito certamente, já professamos a mesma denominação cristã. Talvez não espírita, porque o espiritismo é contemporâneo, de 1857, mas seja na religião católica, na protestante, não importa. Esse sentimento religioso que nos une não é novo entre nós. Pois bem, então, se a atitude cristã é agir e reagir conforme os ensinamentos do Cristo, vamos ver o que nos ensina Jesus. E isto aqui é apenas alguns dos ensinamentos, porque a palavra de Jesus, todo o seu evangelho, é muito maior do que isso. Mas eu peguei só alguns aqui, para que a gente possa refletir se nós estamos agindo e reagindo conforme a atitude cristã que nós devemos ter no nosso dia a dia. Então, alguns deles. Atirai a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Né? Isso nada mais é que condene. Se você não tem pecado, você pode condenar. Mas quem de nós não tem pecado? E nessa passagem, como nos explica os evangelhos, ninguém atirou pedra e saíram primeiro os mais idosos e depois os mais jovens. Né? Por que os mais idosos saíram primeiro? Porque, claro, com mais idade, já tiveram mais atos durante a vida, provavelmente que a consciência os acusava. O segundo... Não, volte, por favor. Se alguém lhe bater em uma face, oferecei também a outra.
A gente sabe que isso na atualidade ainda é muito difícil, mas é uma atitude cristã que se espera de um cristão. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. Se fazer pequeno aqui na terra, para ser o maior no reino dos céus. Amar o próximo como a si mesmo. Aquele que quiser ser o maior, seja o seu servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso escravo. Vejam bem que isso aí tudo, quem falou foi o nosso mestre Jesus. Essa é a atitude cristã que Jesus Cristo, com a espiritualidade superior, espera da gente. Então, como falei no início, apesar de mais de 2000 anos de cristianismo, nós ainda temos dificuldade de ter esse tipo de comportamento e atitude. E é só por isso que nós estamos aqui nesta noite falando sobre isso. Porque nós devemos ter a coragem de saber aquilo que ainda nos cabe fazer, para poder então traçar um planejamento e conseguir chegar até isso aí. E um outro que eu destaquei, nós vamos falar agora, é: meu reino não é deste mundo. Então, muitas vezes, meus irmãos, pelo motivo de, como já falamos, a gente já vem de várias encarnações nas religiões, em busca desse conhecimento, desse religar com Deus, a gente desenvolve comportamentos atávicos, que são aqueles comportamentos que a gente nem sabe por que faz. Mais ou menos assim, o pai torce para determinado time de futebol e o filho torce também. Quando nós começamos a vir nas agremiações religiosas, trazemos pequeninos que lá crescem e depois ficam. Mas o que a doutrina espírita nos concita, nos convida, é que a gente use a inteligência que Deus nos deu para entender a lógica, o porquê. Muitos de nós estamos vivendo nessa encarnação por viver. Quando alguém pergunta qual é o objetivo da tua vida aqui na Terra agora, nesse ano 2017, muitos encontrarão dificuldades para falar do objetivo espiritual. Do material nós temos na ponta da língua. Eu quero estudar, quero me formar, quero comprar isso, quero comprar aquilo, quero passear. Agora, a vida aqui na Terra, como nós bem sabemos, é passageira. A vida perene, a vida imortal é a vida espiritual. Mais dia, menos dia, nenhum de nós estará aqui na Terra. Nosso corpo estará enterrado e nós, em espírito, estaremos de volta à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, nós deveríamos dar mais atenção a quê? Aos objetivos espirituais ou aos objetivos materiais? E muitas vezes, nós somos duas pessoas. Somos uma quando estamos na agremiação religiosa, seja aqui nessa casa bendita, seja numa igreja católica, evangélica, não importa a denominação, mas somos outro na vida lá fora. Somos outro quando estamos em nosso ambiente de trabalho, ou somos outro ainda quando estamos dentro do nosso próprio lar. Somos outro quando alguém pisa no nosso calo. Somos outro quando estamos no trânsito, no ônibus. E por aí vai. E por quê? Kardec se preocupou com isso no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala, esse aqui é o item 5, que fala do ponto de vista. E ele diz, perdão, mas tem que passar mais um. Mais um. Esse aí, obrigado. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequência enorme sobre a moralização dos homens. Isso aí quer dizer o quê? Que se nós realmente acreditamos, que se nós temos realmente fé
na vida futura, ou seja, na imortalidade da alma, o nosso proceder aqui na Terra deveria ser outro. É essa consequência enorme sobre a moralização do homem. Nós devíamos pensar mais no aspecto moral do que no aspecto material. Nós devíamos levar em conta de que nós somos seres espirituais e encarnados em um corpo que é material e por isso mesmo perecível, e nos preocupar com o nosso dia a dia aqui sim, mas também com as consequências que isso tem em nossa vida. E quando eu falo vida, é a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E ele fala, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corpórea não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência em um país ingrato. Se o amigo voltar 2 agora, por gentileza. Então essa é a realidade do mundo atual. Epidemia de homicídios no Brasil, guerra na Síria, não sei mais aonde, gente ainda morando na rua, em pleno século XXI. O Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo. Tem mais ou menos, de cada 10 brasileiros, 8 dizem ser religiosos. E desses 8, a grande maioria é cristão. Nada contra nenhuma denominação religiosa, que respeitamos a todos. Então vamos imaginar, quando nós vamos viajar para um lugar distante, a gente vai lá no Google e procura como é que é aquele lugar, como é que é o clima, para saber que roupa que eu vou levar, né? Qual que é a moeda, se é a mesma moeda que a gente tem, e quais são os conselhos, tem que tomar vacina para alguma doença ou não. A gente, se é precavido, vai lá e olha como é que é. Vamos então imaginar, meus amigos, que um ser de outro planeta, um marciano, quisesse vir visitar a Terra, e ele fosse fazer uma pesquisa e disse, eu vou pegar um livro, vou ler esse livro para ver como é que é lá na Terra. E ele pegasse o Evangelho. Ele ia ler aqui e dizia, meu Deus, mas é um paraíso. Só fala de bem, de amor e de perdão. Ele chegando aqui, se estacionasse o disco voador dele aqui no Serra Dourada, em meia hora já roubava, coitado. Né? E isso é mais ou menos o que fala da atitude cristã. Mas se de cada 10, 8 são religiosos no Brasil, como que nós encontramos a realidade lá fora, gente morando na rua? Como que nós encontramos gente no Brasil que passa fome? Que morre por diarreia? Criança morrendo por diarreia? Então, cadê a nossa atitude cristã? O que que nós estamos fazendo em prol do próximo? Se Jesus falava, amai o vosso inimigo, com quanto mais razão aqueles que nos cercam? Então esse tema de atitude cristã é um tema atualíssimo. Que foi atual no passado, é hoje e ainda vai ser no futuro. Porque a grande pergunta que nós devemos responder à nossa própria consciência é uma só. Nós somos ou não somos cristãos? O que nós viemos escutar e aprender aqui fala no nosso coração, toca o nosso coração? Se toca o nosso coração, esse sentimento é capaz de fazer com que nós mudemos os nossos hábitos? Que nós passemos a nos preocupar com o nosso próximo? Amai o próximo como a ti mesmo. E aí a gente se pergunta, qual que é a nossa realidade enquanto cristão? Alguém dirá, mas Luiz Eduardo, nós ainda não somos perfeitos. Excelente, não somos perfeitos ainda. Estamos no caminho da perfeição, que é um melhoramento gradativo e contínuo. Mas nós podemos responder a nós próprios em que grau nós estamos. E esse grau, meus irmãos, só interessa para a gente. Cada um tem um passado espiritual, cada um tem as suas dores,
Cada um tem as circunstâncias da sua vida. Tudo disso Deus sabe, a espiritualidade sabe. Agora, nós sabemos também o esforço que nós podemos fazer e se estamos fazendo esse esforço ou não. E Jesus dizia... pode passar mais um. Isso. Então, para a gente não falar da gente, porque aqui é uma questão de consciência, de foro íntimo, cada um sabe de si, nós pegamos um exemplo na literatura espírita, que está no livro Cartas e Crônicas, que é o caso de Belarmino Bicas, sabe? Esse livro é Psicografia de Chico, pelo irmão X, e ele conta o caso de um irmão que se chamava Belarmino Bicas, que havia desencarnado. Ele era uma pessoa espírita, trabalhador da doutrina espírita como nós, e lá chegando ele se deparou com a realidade dele. Então ele fala... Belarmino Bicas, companheiro que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou: soube que ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de lhe confiar um assunto. Que assunto? Com licença. Desencarnei com 58 anos de idade, após 20 primaveras de confissão espírita. Então ele foi 20 anos espírita enquanto encarnado nessa encarnação. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimulados, suprimi inconscientemente, sem saber, 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico. Então ele deveria desencarnar com 80, suprimiu 22, então desencarnou com 58. Por causa de tudo isso que nós vamos falar agora. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões, arrependimento. Quanta asneira em nome do sentimento. Aí ele pede para que conte o meu caso, para quem ainda esteja carregando a bobagem do azedume. Então, vamos ver, meus irmãos, se algumas das vezes esse tipo de atitude nós também não temos. Número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas, de 1936 a 1956. 1801 vezes ele teve cólera ou mágoa em razão de contrariedade em família. Se o planeta Terra é um planeta escola, primeira sala de aula é o lar. E vejam bem, os 22 anos que ele suprimiu inconscientemente, e por isso ele foi chamado de suicida inconsciente, aqui está a razão. 1811 em contrariedade com a família. 906 por indispor-se dentro de casa em questão de alimentação e higiene. O arroz está salgado demais. Por que não fez aquilo que eu queria? E gente passando fome. 1614 por altercações, por brigas com a esposa, em divergência na conduta doméstica e social. O que não lavou direito aqui? Lava de novo. Sabe? Social na rua. 1801 por motivo de desgosto com os filhos, genros e noras. Nada que falar, né? 11 por descontentamento com os netos, netinho também aqui. 1015 por entrar em choque com chefes. 1333 por incompatibilidade no trato com os colegas. Com vizinhos, 614. Se encolerou, se encheu de raiva na vida, em 58 anos, 614 vezes com vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. Imagina se não fosse íntimo. 1089 por melindres ante o descaso de funcionários de instituição diversa. A gente vai lá no VaptVupt, é mal 22 anos. Tem mais ainda, 22 anos. A gente vai lá no VaptVupt, não é bem atendido, atendente está com problema ou não está com problema, essa é uma questão só dela,
Mas a gente se melindra. Ai, nunca mais vim aqui. Como é que pode? Só pode ser funcionário público mesmo. E a gente lasca-lhe a lenha. Vamos ver mais um pedaço. 717 por desacordo com motorista e passageiro desconhecidos em ônibus e lotação. Tudo conta. Jesus nos concita sempre ao perdão, à compreensão. Seja severo para contigo, mas doce para com a falta alheia. Então conta, meu irmão. 820 por mal garçons em restaurantes. 211 por ofender-se com dificuldades em serviço de telefone. Se ligasse patinho para vivo hoje aqui, coitado. 90 por motivo de controvérsias em casa de diversão. 815 vezes ele se encolerizou por abespinhar-se com a opinião alheia em matéria religiosa. Até em matéria de religião ele ficava colérico porque a opinião dele não era a que prevalecia. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. Até dentro da casa espírita, ele era trabalhador, 217 vezes ele ficou com cólera. Cólera é o andar em cima da raiva. É quase beirando a loucura de ter uma altercação física. E 901 por engano, isso aqui é para a gente refletir. Por engano ou inquietação, diante de pessoas imaginárias ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Quantas vezes a gente cai nessa também, né? Ai, mas e se me acontecer isso? Ah, mas e se me acontecer naquilo? E a gente vai entrando nesse desfiadeiro, vem os nossos obsessores, aqueles espíritos que também ainda não conhecem a verdade, e a gente sofre, faz os outros que estão ao nosso lado sofrer, e o resultado é esse de Belarmino Dias. 22 anos que ele suprimiu da vida física aqui na Terra. Isso significa o quê? Todos nós, quando reencarnamos, temos um planejamento reencarnatório. Naturalmente, esse planejamento leva em conta aquilo que a gente tem que aprender, aquilo que a gente tem que contribuir, porque nós somos co-criadores de Deus, e aquelas questões que a gente precisa aprender, muitas vezes através de sofrimento. Quando ele suprimiu 22 anos, por ilação lógica, uma parte dessa programação não se deu. Né? Ele precisava de 80 anos, desencarnou com 58. Agora, a reflexão que fica, meus amigos, é... Ele teve que bater ponto lá no Vale do Suicídio, os 22 anos que faltou? Em 2 anos. Jesus. Agora, meus amigos, vamos pensar aqui uma coisa. Nós estamos fazendo uma refeição no nosso lar. E tem uma toalha branca bem bonita, é um dia de domingo. Um almoço especial em família, está todo mundo contente. E a nossa mãezinha serve um suco de uva na jarra. E sem querer, um pequenino vai pegar um copo e bate na jarra e derrama todo aquele suco de uva na toalha branca. Né? Claro que causa um desconforto. Mas nós vamos espancar o menino porque ele fez isso? Não. Por quê? Porque ele é um menino. Devia ter tomado atenção? Devia, mas é um menino. Criança erra. E nós somos crianças de Deus. Nós ainda erramos. Então alguém poderia perguntar, então por que trazes essa informação? É porque nós já temos conhecimento. Nós já sabemos. Tem aspectos aqui que muito provavelmente nós nos identificamos com quase todos. Mas se a gente botar a mão na consciência, tem aspectos aqui que deveriam nos causar vergonha. Puxa, não posso mais estar assim. Tudo bem, eu não vou conseguir zerar nenhum, mas vamos pelo menos botar pela metade isso aqui. Porque volta aquela pergunta que nós devemos nos fazer sempre. Nós somos cristãos? Nós somos espíritas cristãos? Nós queremos melhorar? Porque dever nós devemos, mas nós queremos.
O que nós já fizemos nessa reencarnação que nós estamos agora de progresso? E muitas vezes nós vemos que são elementos sobre os quais a gente não se debruça. A gente sabe tanto da vida alheia. A gente sabe tanto do defeito do outro, porque ele é isso, o outro é aquilo, o outro é aquele outro. Mas e nós? O que nós podemos fazer nesta encarnação para melhorarmos? O que nós podemos fazer nesta oportunidade bendita que nós temos da vida aqui na Terra para ajudar o nosso irmão? O que nós podemos fazer dentro do nosso próprio lar? Imagina, um lar é formado por um grupo de espíritos imperfeitos. Muitas vezes a convivência é difícil. Mas será que Deus não sabia que ia ser difícil? Sabia. Mas nós estamos reencarnados em família justamente com aqueles que nós merecemos e precisamos. Porque como o nosso olho físico só olha para fora, muitas vezes a gente se esquece de que as reclamações que a gente faz, seja verbalmente, seja mentalmente, os outros também reclamam da gente. Não é nós que somos o certinho e o mundo está todo errado. Não é nós que merecemos um ônibus só para a gente, porque eu não gosto de andar em ônibus lotado. Não é nós que deveríamos ter uma rua só para a gente andar, porque nós não gostamos de engarrafamento. Não. Nós estamos em mundo de prova e expiação, é porque é exatamente aqui que nós devemos estar. Se 8 em cada 10 é cristão, o mundo lá fora não deveria ser um pouquinho melhor, pelo menos? Será que é a minha voz que tem que ser ouvida, por último, sempre? Será que mesmo eu tendo razão, não é melhor eu me calar? Será que esses ensinamentos de Jesus, do Evangelho, e tudo que a gente escuta todas as semanas aqui, entra no ouvido e sai no outro? Será que a espiritualidade amiga, o nosso anjo guardião, não está contente porque nós viemos aqui estudar e diz assim, vamos fazer um teste? Eles falaram lá sobre caridade, ou eles falaram lá sobre paciência. Aí a menor coisinha lá fora nos agasta, nos encoleriza. É isso que nós queremos para a nossa vida? É claro que não. Tem, meus amigos. Por isso que a doutrina espírita é uma bênção em nossa vida. Porque ela nos dá a oportunidade da reflexão, do conhecimento, de saber que Deus é tão bom, é a bondade suprema e absoluta, que se nós chegarmos à conclusão, não, eu já escutei isso, hein? Dentro de casa espírita. Pessoa dizer assim, olha, isso aqui é tudo muito lindo, eu sei que é verdade, mas eu não estou pronto para essas mudanças, não. Eu quero continuar tendo a minha vida mundana, dos prazeres desregrados, etc. Ok. Sabe? Quer? Pode? Pode. Lei de liberdade. Livre-arbítrio. Você quer? Quer. Você deve? Não, não deve. Até porque, agora você já sabe. Antes você podia alegar o desconhecimento, mas agora você está dizendo que não está pronto para essas mudanças todas. Isso aí é um grande engodo, é uma grande mentira. Todos nós podemos sim melhorar. Aí vem essa grande pergunta. Quem sou eu? Quem somos nós? E quando nós propomos essa pergunta, não é naturalmente para saber o nome que nós ganhamos aqui nessa encarnação. Ou o nome do pai, o nome da mãe. Não, ele é Luiz Eduardo, filho de Renato e Nilda. Claro que não é isso. Mas quem somos nós por dentro, meus irmãos? Quem somos nós verdadeiramente? Quem somos nós como espíritos? Isso só Deus e nós próprios sabemos.
E por que é importante esta reflexão? Porque quando a gente reconhece quem nós verdadeiramente somos, nós podemos saber aquilo que nós precisamos ainda melhorar. Quais são os propósitos que eu devo e posso alcançar nessa encarnação? E tem um princípio da física que diz que quem pode o grande, pode o pequeno. Mas quem pode só o pequeno, não pode o grande. Significa assim. Se eu consigo levantar um peso de 50 quilos, é óbvio que conseguirei levantar com muito mais facilidade um de 25. Agora, quem consegue no máximo levantar um de 25, nem adianta tentar o de 50, porque não vai conseguir. E assim também é como nós devemos agir aqui. Luiz Eduardo, estou muito longe da perfeição. Eu também. Ixi, bota longe nisso. Mas será que a gente deve usar esse argumento para não fazer nada? Será que a gente não deve começar com uma mudança pequena? Olha, eu ando discutindo muito em casa. Agora eu vou fazer um esforço. Me digam o que disser, eu não vou dizer nada. Estando certo ou errado. É o calar-se. Quantas discussões acontecem em nossos lares por uma besteira? Quantos almoços de domingo, de família, já estragamos por uma besteira? O futebol. Por quê? O orgulho, o egoísmo. Aqui eu mando e todo mundo obedece, como diz o Evangelho. Só esquece de dizer que por isso és odiado. E é isso que a gente quer? Claro que não. Então a gente pode e deve fazer propósitos pequenos. Vamos começar com o pequeno. Um propósito na família, no trabalho, na escola. Ou como cidadão, que nós temos dever também de cidadão, de vizinhança. Ou como cidadão, perante tudo que está acontecendo no nosso Brasil, vamos parar de falar mal. Não é que nós vamos acobertar ninguém, não. Mas vamos parar de mandar vibração negativa, que o Brasil já não precisa mais disso. Vamos orar. Jesus não disse para a gente amar o inimigo. E quantas vezes nós estamos massacrando pessoas na nossa mente, mandando vibração negativa. Quantas vezes a gente escuta dizer assim, quando passa na TV que pegou um que matou, estuprou, fez qualquer coisa, esse tem que ir para a cadeia, se fosse comigo eu matava. Meu Deus do céu, não diga isso. Porque isso não é ser cristão. Isso não é ter atitude cristã. Lembra lá no início? Atirai a primeira pedra aquele que estiver sem pecado? Será que algum de nós aqui não tem nenhum pecado? Nós nunca erramos então? Então é essa transformação nas nossas atitudes que vai fazer com que nós avancemos. E o mais importante de tudo ainda é o seguinte: precisamos saber das consequências espirituais da vida que levamos. Isso sim é importante. André Luiz, para quem já leu o livro Nosso Lar, vai se lembrar que quando ele volta à pátria espiritual, ele ficou 8 anos e meio em uma zona de sofrimento lá no mundo espiritual, se chama zona umbralina ou umbral, sendo acusado de ser suicida e de ter feito um monte de barbaridade. E ele falou, mas ele se sentia injustiçado. 8 anos e meio, imagina. 8 anos e meio sofrendo. Mas eu não me suicidei. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Visão equivocada. Visão equivocada. Então, provavelmente, deve ter feito porque não sabia das consequências espirituais da vida que nós levamos. E meus irmãos, na volta à pátria espiritual, vejam bem, na volta, nós estamos voltando, não estamos indo, todos nós que estamos aqui,
poderemos alegar tudo, menos uma coisa. Ah, eu não sabia. Nós sabemos. Podemos dizer, não, eu sabia, mas não dei conta. Ah, aí tudo bem. Mas que nós sabemos, nós sabemos. Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Resposta, na consciência. Quando nós vamos fazer algo, quando pensamos em fazer algo, quando reagimos a algo, a consciência antes diz, não é certo. Não faça isso. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Bom, então, sabedoria da consequência. E é isso, meus irmãos, é esse convite que a doutrina espírita nos faz. Meu irmão, o certo é isso aqui. Você quer fazer o errado? Se quiser, faça, mas vai ter consequência. É somente isso o significado das palavras do mestre. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Plantou, nós vamos colher. Plantou o bem, ótimo. Essa semente é aquela que dava 100 por 1. Plantou o mal, também vai colher. Você vai ter que... Olha só o trabalho que dá, a diferença entre o bem e o mal. Quando nós fazemos o bem, por isso estar dentro da lei, a consequência óbvia é boa. Né? Agora, quando a gente faz um mal para um nosso irmão, ou para um grupo de pessoas, o que acontece? Além de, naquele exato momento, que a gente praticou o ato errado, já começaram o nosso calvário, muito embora a gente, com os olhos aqui da terra, não consiga ver isso, mas Jesus dizia que o mal traz em si mesmo o seu castigo. Ou seja, quando a gente fez o mal, nós apertamos o botão da corrigenda. Sofrimento. Então, a única maneira da gente parar esse sofrimento é desfazendo o mal. Então, são dois trabalhos. É o trabalho de fazer o errado e depois ir lá e consertar. E como Emmanuel diz, minutos de prazeres, séculos de sofrimento. Em muitos casos é isso. Muitas vezes as pessoas destroem um lar para ter uma satisfação física e está pouco se lixando o que aconteceu com o lar. Com o pai, com a mãe, com os filhinhos que vão sofrer. Ele está lá no bem bom. Mas é minutos só. Só minutos de alegria. Porque para consertar depois vai dar muito trabalho. E assim se passa com tudo. Meus amigos, nos finais de semana, se não todos os dias, mas nos finais de semana, porque a gente trabalha, né? Os presídios deviam estar lotados de pessoas querendo visitar os presos que lá estão. E não estou falando de familiares. Esses têm obrigação maior. Deviam ter agremiações religiosas que a direção do presídio ia dizer assim, olha, tal dia é essa casa espírita. No outro sábado vai ser esse grupo católico. No outro sábado vai ser esse grupo evangélico que vai vir aqui trazer alento para os nossos irmãos que estão presos. Por quê? Porque 8 de cada 10 pessoas são cristãos no Brasil. Porque é isso que Jesus fala, fazer o bem. Praticar a caridade. E assim deveria acontecer nos hospitais. Quem já visitou as pessoas que lá estão, muitas vezes vêm do interior, estão sem parente, estão passando dificuldade, não tem ninguém para conversar, sabe da alegria que é. Também devia ter fila, devia ter uma escala. Pessoal, é tanta gente querendo ajudar que não cabe aqui dentro do hospital, então nós vamos fazer uma escala. Mas é isso que acontece? Não. Mas 8 de cada 10 não são cristãos? São. Atitude cristã, bom, aí varia ao infinito. Agora, quando é um jogo de futebol, nada contra, que eu também gosto, aí está tudo lotado. Os barzinhos, final de semana, tem fila de espera, também nada contra.
Então, nós devemos saber das consequências. Deus não quer que nós sejamos bons por imposição. Claro que não. Por isso que ele fez a lei, criou a lei de liberdade. Nós temos a liberdade. Mas nós já estamos num nível de consciência tal que nós devemos ser convidados por nós próprios à caridade. Ah, mas eu não consigo ir em presídio. Não tem problema. Eu também não consigo ir ao hospital. Também não tem problema. Quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. Então basta para nós disposição. Então, para encerrar, meus queridos amigos, a resposta de sempre. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Coisa que nós também já escutamos aqui tantas e tantas vezes. Que nós possamos refletir nessa mensagem de atitude cristã. Refletir na mensagem de que é possível sim nós nos melhorarmos, que seja um pouquinho mais, hoje já. No nosso lar. Fazendo uma oração por aqueles que estão lá longe e não conhecemos, mas sabemos que estão em dificuldade, passando fome, sede ou frio. E amanhã também mais um pouquinho que seja, meus irmãos. No nosso trabalho, no caminho, na condução para o nosso trabalho, com aquele companheiro de trabalho difícil, vou parar de emitir vibração negativa para ele. Eu vou fazer uma oração todo dia para esse irmão, porque ele não é mau. Ele não faz o que faz ou diz o que diz, porque ele é uma pessoa má, ele é uma pessoa enferma. E eu, como cristão, tenho esse dever de caridade. E são coisas pequeninas, mas como diz o adágio popular, de grão em grão a galinha enche o papo. E um dia, que eu tenho certeza que não vai demorar muito, esse tipo de assunto já não será mais discutido na casa espírita. E vai ser discutido como se fosse história que a gente estuda no colégio. O que quer dizer que tinha gente que passava fome na terra? Tinha. Nossa, eu não acredito. Tinha, passava fome na terra. Tinha criancinha que morria de diarreia. Tinha. E o povo não fazia nada? Não, uns faziam, mas a maioria não fazia. Esse dia vai chegar. E vai chegar como? Através do esforço de cada um de nós. Através deste caminho, desta verdade e desta vida, que é o doce e meigo nazareno. E que ele nos acompanhe no retorno aos nossos lares. Muito obrigado. Então, queridos irmãos, vamos nos unir em pensamento. Nesta alegria que deve ser o momento de prece. Porque é quando nós nos unimos em pensamento com Deus nosso Pai. Com o doce e meigo Jesus de Nazaré. Com o nosso anjo guardião. Com a espiritualidade amiga desta casa. Agradecer por estarmos aqui reunidos, buscando aprender um pouquinho mais do Evangelho do Mestre Jesus. Buscando saber que nós temos condições, sim, de sermos todos os dias um pouco melhor do que ontem. Sabermos, meus irmãos, que todos nós somos irmãos em Deus. Que o mestre maior é o nosso irmão mais velho, que vem nos ensinar e que torce por nós. Ó Mestre Jesus, somos tão pequeninos ainda, que apesar de já termos em Ti o norte seguro de nossas vidas, muitas vezes ainda tropeçamos e caímos. Mas lá Tu está a nos estender a mão. Ajuda-nos, Senhor, a nos ajudarmos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores a cada dia.
a termos atitudes verdadeiramente cristãs em todos os momentos que seja possível. Abençoe esta casa, todos os seus trabalhadores, ao nosso amado Brasil, a todo o globo terrestre. E aqui fica o nosso muito obrigado. Que assim seja.